eu entendo que na prática não quer dizer que a teoria é outra. A teoria continua sendo a mesma, aquela que estudamos, aquela que tantos e tantos autores escreveram, livros sensacionais, deram aulas magníficas, lecionaram durante tanto tempo. A teoria é a mesma na prática. O que ocorre é que a prática é uma grande violadora da teoria. A teoria ainda está lá na prática. A teoria que foi ensinada na sua faculdade de Direito, que foi ensinada no seu curso de pós-graduação, naquele livro de Direito Penal, de Processo Penal que você gosta tanto, ela também vale no fórum da capital, no fórum de uma cidadezinha do interior, vale em todos os lugares. Aquela teoria ainda vale, mas é desrespeitada. Essa é a questão. Na prática, então, a teoria é a mesma, mas desrespeitada. E quem trabalha na área penal já sofreu bastante com esse utilitarismo. Os juízes, eles sabem a prática, os promotores, os delegados, os defensores públicos, nós, advogados, conhecemos a teoria. Todos conhecem a teoria, todos que cursaram uma faculdade de Direito sabem pelo menos o mínimo da teoria, se passaram no exame da OAB sabem um pouco mais, se passaram no concurso público sabem também, há uma avaliação demonstrando que sabem quando passam no exame da OAB, quando passam no concurso público ou quando concluem a faculdade tendo uma boa base. Então todos sabem essa teoria. A questão é que alguns desrespeitam. E esse é o problema. Houve uma institucionalização do desrespeito à teoria na prática. A teoria ainda está lá, é conhecida por todos, mas é desrespeitada em prol de um utilitarismo da prática, um pragmatismo que tenta instaurar um processo penal de resultados, de gerar condenação para acabar com a impunidade e não de tentar olhar a teoria e ver o que diz a teoria em relação ao processo penal. Adota-se, de certa forma, um critério mais utilitarista e menos dogmático, mais voltado a dar o resultado pretendido, não importando os meios, do que avaliar como os meios atingem aquele resultado, quais são os meios que devem ser empregados, qual é a base teórica que deve ser utilizada. Leis, doutrina, jurisprudência são diariamente superadas por uma prática que busca apenas esses resultados. Você sabe que tem súmula vinculante, que tem livros sensacionais dos maiores penalistas do mundo sobre determinado assunto, mas na prática aquilo é desconsiderado. A imputação objetiva tem livros e livros sobre esse tema e na prática botam a frase, a expressão imputação objetiva se referindo a uma coisa totalmente diversa. Falam de ponderação quando na verdade seria um caso de subsunção e não ponderação. Falam de tanta coisa que na teoria é totalmente diferente. Não desconhece a teoria, alguns talvez até desconheçam a teoria, mas há uma utilização de uma pretensa teoria, do que seria a teoria, de forma apenas a legitimar resultados pretendidos. É como se alguns indivíduos chegassem no processo já com o resultado que querem chegar a esse resultado. Agora vamos procurar a teoria que fundamenta esse resultado. Agora não temos teoria que fundamenta esse resultado, então vamos subverter uma teoria que trata desse assunto, da cegueira deliberada, por exemplo. Ela não baseia isso, mas vamos tentar colocar que baseia esse assunto. Esse é um grande problema e às vezes até é legitimado por nós advogados. Quando fizemos, por exemplo, peças e peças com várias emendas de decisões falando, em caso de dúvida, deve absolver. Bom, mas e o exame do caso concreto para ver se essa teoria da presunção de inocência, do indúbio pro réu, se aplica ali? Às vezes tenta empurrar uma teoria, um princípio, de forma a tentar chegar ao resultado pretendido. E eu não estou dizendo que o juiz decide e depois fundamenta. O juiz decide, o promotor decide, todos decidem, o advogado decide, e aí estamos falando de interpretação a partir daquilo que ele tem na sua tradição, da sua linguagem. A interpretação decorre da linguagem e da tradição formada pelos preconceitos. Cada um já tem em si o seu
fundamento para decidir, para interpretar determinada coisa. Eu não estou dizendo também, e isso é muito importante frisar, que interpretamos de acordo com a nossa consciência. Muito longe disso. Interpretamos de acordo com a tradição na qual estamos inseridos, de acordo com a linguagem, de acordo com os preconceitos, e não estamos falando também dos maus preconceitos, mas sim dos bons preconceitos inerentes a todo mundo, a todos, como dizia Gadamer.